Olá amigos, é novamente um prazer estar aqui convosco. Na pesquisa de um acontecimento histórico, encontro sempre duas verdades: a verdade oficial e a verdade oculta. Neste vídeo, apresento-lhe essas duas verdades. Espero que o mesmo o ajude a libertar-se do condicionalismo universal de pensamento de massas. Desfrute e torne-se um livre pensador. Verdade oficial. A primeira invasão francesa. Sob o comando do general Jean Andoché Junot, as tropas francesas entraram em Espanha a 18 de outubro de 1807, cruzando o seu território em marcha acelerada, em pleno inverno, e alcançando a fronteira portuguesa a 20 de novembro. Sem encontrar resistência militar, uma coluna de tropas invasoras atingiu Abrantes a 24 de novembro. Faminto e desgastado pela marcha e pelo rigor da estação, o exército francês teve dificuldade para ultrapassar o rio Zézer, entrando em Santarém a 28, instalando-se no Cartaz, parte no mesmo dia rumo a Lisboa, onde entrou no dia 30, à frente de 2 regimentos em muito mau estado. Ao receber a notícia da fuga da família real, Junot tomou medidas para a instalação das tropas que o precediam. No dia 2 de dezembro de 1807, entrou na cidade o general Laborde, com os efetivos reduzidos e extenuados, com muitos homens montados em burros, mal podendo estar de pé. 3 semanas depois de chegar a Lisboa, Junot tinha ainda apenas um efetivo de 10.000 dos 28.000 soldados franceses que tinham invadido Portugal, distribuídos ao redor de Lisboa. A divisão espanhola de Solano, saindo de Badajoz, tomara entretanto Elvas e Campo Maior, indo estabelecer o seu quartel-general em Setúbal, ocupando também Alcácer do Sal e no Algarve, Tavira e Lagos. A divisão do general Francisco Taranco e Lano, com cerca de 6.000 homens, entrou por Valença e foi garantida a tomada da cidade do Porto, onde já estava o general João Carrafa, com 4.000 homens. Vindos por Tomar e Coimbra, inicia-se o período do domínio francês de El Rei Junot. Em sinónimo da estabilidade, faz abrir o Teatro de São Carlos, incumbindo o maestro compositor Marcos Portugal do seu funcionamento, o qual apresenta, no dia do aniversário de Napoleão, uma revisão do seu Demoforte. A verdade oculta. Se quisesse, Dom João poderia ter resistido com boas chances de vencer. Os soldados enviados por Napoleão eram, na sua maioria, novatos ou pertencentes a legiões estrangeiras, que não tinham nenhum interesse em defender as ambições do imperador francês, seu comandante. O general Jean Andoché Junot era um oficial de segunda linha, bravo combatente, mas péssimo estrategista. Devido à falta de planejamento e à pressa com que a invasão foi decidida, ao chegar à fronteira de Portugal, as suas tropas eram uma legião maltrapilha e faminta. Metade dos seus cavalos tinha perecido no caminho. Restavam apenas 6 canhões. Dos 2.500 soldados que deixaram a França, 700 já tinham morrido sem entrar em combate. 21, um quarto da infantaria, tinha desaparecido, porque
No desespero para encontrar comida, os soldados haviam-se afastado da coluna principal e tinham-se perdido. Nas suas memórias, a duquesa de Abrantes, mulher do general Junot, diz que o marido entrou em Portugal mais como fugitivo do que como enviado para anunciar ao povo a missão de tomar-lhe o país. Ao chegar às portas de Lisboa, os soldados franceses estavam tão fracos que não conseguiam manter-se de pé. Muitos obrigavam os portugueses a carregar as suas armas. Estávamos numa situação difícil de acreditar, escreveu o barão Paul Thibaut, que participou da invasão como general de divisão de Junot. As nossas roupas tinham perdido a cor e o formato. Os meus dedos saíam das botas, sem cavalaria, artilharia, cartuchos, sapatos ou comida, cambaleando de fadiga. A tropa parecia mais a evacuação de um hospital do que um exército marchando triunfalmente para a conquista de um reino, anotou o historiador inglês Alan Manchester, ao descrever a invasão de Portugal. Não há exemplo na história de um reino conquistado em tão poucos dias e sem grande resistência como Portugal em 1807, escreveu Sir Charles Ullman, professor da Universidade de Oxford e autor do livro A Story of the Peninsular War, a mais importante obra sobre a campanha de Napoleão na Península Ibérica. É surpreendentemente que uma nação habituada desde os tempos mais remotos a se defender repetidas vezes, com sucesso de inimigos muito mais fortes, desta vez tivesse se rendido sem disparar um único tiro. Era um testemunho não apenas da fraqueza do governo português, mas também do poder que o nome de Napoleão inspirava nessa época. Termina o que tinha acontecido com Portugal. Os dois fatores combinados, a escassez de recursos demográficos e financeiros e o atraso nas ideias políticas e nos costumes, haviam transformado Portugal numa terra nostálgica, refém do passado e incapaz de enfrentar os desafios do futuro. A riqueza de Portugal era resultado do dinheiro fácil, como os ganhos de herança, casinos e loterias, que não exigem sacrifício, esforço de criatividade e inovação, nem investimento de longo prazo em educação e criação de leis e instituições duradouras. Numa época em que a Revolução Industrial Britânica começava a redefinir as relações económicas e o futuro das nações, os portugueses ainda estavam presos ao sistema extravista e mercantilista, sobre o qual tinham constituído a sua efêmera prosperidade de 3 séculos antes. Baseava-se na exploração pura e simples das colónias, sem que nelas fosse necessário investir em infraestruturas, educação ou melhoria de qualquer espécie. Era uma riqueza que não gerava riqueza, escreveu o historiador Lilian Schwartz. Portugal contentava-se em sugar as suas colónias de maneira bastante parasitária. O único e breve surto de modernidade em terras portuguesas foi o governo de Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido pelo Marquês de Pombal, ministro todo-poderoso do rei Dom José I desde julho de 1750. Com o governo do Marquês de Pombal, começou tardiamente em Portugal o período conhecido como despotismo esclarecido, em que o rei e os seus homens de confiança tinham a nobreza sob controle e poder absoluto para reformar não só o Estado, mas também os costumes e a própria paisagem do reino. Foi um período de reformas modernizadoras, mas estava longe de ser liberal. A censura continuou a manter rigoroso controle sobre a publicação de livros e periódicos. Antes de Pombal, esse papel encontrava-se nas mãos da Igreja e da Inquisição. Depois passou para as mãos do Estado. Nenhuma obra poderia ser publicada ou vendida sem passar previamente pelo crivo da Real Mesa Censória, cujos membros
eram indicados pelo governo. Esse lampejo de reformas terminou abruptamente a 24 de fevereiro de 1777, com a morte de Dom José I, um rei fraco que tinha delegado a Pombal a tarefa de governar. A sua filha e sucessora, Dona Maria I, a primeira mulher a ocupar o trono da história de Portugal, traria de volta ao poder a parte mais conservadora, piedosa e atrasada da nobreza. A rainha era a maior beata que a educação jesuíta criara no decurso de quase 3 séculos, na definição do historiador Oliveira Martins. Por toda a parte se murmuravam terços e havia santos por todos os cantos, em oratórios e nichos, com velas e lâmpadas acesas. Com a queda de Pombal e o seu espírito reformador, Portugal via-se novamente prisioneiro do seu próprio destino, o de um país pequeno, rural e atrasado, incapaz de romper com os vícios e tradições que o prendiam no passado, dependente de mão de obra escrava, intoxicado pela riqueza fácil e sem futuro da produção extravista das suas colónias. Estava igualmente reduzido à condição de peça menor no grande tabuleiro de interesses das potências europeias, política de neutralidade em relação aos seus vizinhos, mais ricos e poderosos. A ideia era se envolver o mínimo possível nos conflitos, para dessa forma evitar represálias e assegurar o fluxo de riquezas que chegava dos seus territórios ultramarinos. Essa política de neutralidade não era tão neutra quanto parecia. Portugal sempre teve a Inglaterra como parceira preferencial. Tratava-se de uma aliança antiga que remontava às origens da monarquia portuguesa. Por hoje é tudo. O meu trabalho, partilhe o vídeo com os seus amigos, subscreva o canal, dê um gosto e clique no sininho para ser notificado de novos vídeos. Um forte abraço e até à próxima.